Olá, bom dia, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para juntos partilharmos mais alguns versículos da palavra do Senhor. Desta feita, irei deixar um versículo para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 7, os versículos do 11 até o 17, onde a epígrafe ela fala sobre o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. O versículo 16 diz: e todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Todos ficaram atemorizados e glorificando a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Um breve resumo fala o seguinte: Jesus ele demonstra poder sobre a morte ao encontrar um cortejo fúnebre. Movido por compaixão pela viúva, Jesus tocou no caixão, ordena que o jovem se levanta, devolveu vivo a mãe e transformando o luto em alegria. Detalhes dessa passagem bíblica eu coloquei assim: o local, as portas da cidade de Naim. O contexto, o falecido era filho único daquela mulher, da viúva. Ela já era viúva e estava perdendo seu filho único. Naquela época era muito difícil a situação de uma mãe que havia perdido o seu esposo e logo depois também perdesse seu filho único. Em seguida, fala sobre a ação de Jesus. Ao ver o desespero daquela mãe, Jesus ele disse: não chore. A ação de Jesus. Ao ver o desespero daquela mãe, Jesus ele disse: não chores. Tocou no caixão e ordenou: menino, levanta. Quando Jesus ele manda, até a morte obedece, porque Jesus, ele é o único que manda na morte. Amém? Continuando, o milagre. O menino se levanta, ele começa a falar e Jesus entrega ele vivo para a mãe. Então, o que é que nessa manhã se encontra morto para mim e para você? O que é que nesta manhã está morto aos meus e aos teus olhos? O que é que nesta manhã Jesus ele pode, através da minha e da tua oração, através da minha e da tua fé, ressuscitar? Porque só ele tem poder. Vivemos recentemente, nesse último final de semana, a semana da Páscoa. Teve a sexta-feira da Paixão, teve o sábado de Aleluia, o domingo da Páscoa, que não é comemorado comida de chocolate, é comemorado a ressurreição, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou por mim e por você. A cruz foi por amor a mim e a você. E aquilo que você julga morto, nesta manhã, creia que Jesus
Ele pode ressuscitar na minha e na tua vida, crente. Tenha fé, creia, porque só Deus, só o nosso Jesus Cristo pode fazer por mim e por você aquilo que eu e você não pode. Só Ele pode ressuscitar sonhos nesta manhã. Só Ele pode visitar os hospitais e lá fazer um milagre. Ressuscitar aquilo que alguém diz não tem vida. Ele pode ir e fazer voltar à vida. Porque só Jesus, Ele pode e Ele faz. No tempo dele, no querer dele, na minha e na tua vida. A mim e a você, basta tão somente crer, ter fé. Ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas precisamos crer, ter fé. Que Jesus, Ele vai fazer na minha e na tua vida. Recentemente, passei por alguns exames médicos e algumas coisas que os médicos tinham achado em exames no ano passado, esse ano não encontraram. E eu fiquei feito criança, agradecendo a Deus na frente daquela médica e dizendo que Deus, Ele fez um milagre. Aonde existia médico no SUS, no SUS, quando eu procurei no postinho, que disse que faria no consultório dele. No consultório dela era R$ 500 aquele procedimento. E eu passei por exames novamente, entreguei a situação a Jesus e Ele fez um milagre. E quando eu fiz exames na semana passada, a médica, doutora, como que tá aquela situação, assim, assim? Quando ela me examinou, ela disse, eu não tô vendo nada. Eu disse, como que a senhora não tá vendo? E ela disse, eu não estou vendo nada. E eu naquela sala comecei a glorificar ao Deus que eu sirvo, ao Jesus que eu sigo, e agradecendo e grata a Ele por ter feito um milagre, porque só Ele pode. Amém? Vamos orar, encerrando este momento? Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Neste momento te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós dormíssemos e acordássemos e estamos de pé, com vida, Senhor, com saúde, porque só o Senhor pode em nossas vidas. Assim, Deus, eu te apresento as pessoas nesta manhã que estão nos hospitais. Vai até lá, Jesus, visita os hospitais. Aquelas pessoas que estão em seus leitos, lá no seu lar, no atendimento de home care, na sua cama, vai até lá, Jesus. Faz um milagre na vida dos teus servos. Aqueles pais e mães de família que estão em busca de trabalho, precisam, Senhor, efetuar o pagamento das suas contas, comprar alimento para seus filhos e para seu lar, para si próprio. Aqueles jovens que estão à procura do seu primeiro trabalho, Deus, abra as portas de trabalho. Aos motoristas de caminhão, de carreta, de ônibus, Senhor, de coletivo, de empresa particular, os motoristas de táxi, de moto por aplicativo, Senhor, ajuda cada um a dar livramento nesta manhã, Deus, tende misericórdia. Estenda as tuas mãos poderosas sobre nós, sobre nossa nação, Senhor. A minha cidade de Igaraçu, Senhor, tende misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus, eu me coloco em tuas mãos, mais uma vez, crendo que o milagre na minha vida só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, eu te agradeço por tudo. Amém. E graças a Deus. Bom dia.